ao Criador da minha vida, a minha gratidão pela minha vida, que é dele que vem dele, a minha gratidão pelo meu sopro de vida, que é dele que vem dele, a minha gratidão pelo ar que respiro, que vem dele, que é dele, a minha gratidão pelo fôlego de vida que sou, que vem dele, que é dele, a minha gratidão pelo espírito de vida que sou, que vem dele, que é dele, a minha gratidão pelo ar que respiro, que sou, que vem dele, que é dele, do nosso eterno Jesus Cristo, que vem do Criador do céu e de tudo que há no céu, do Criador dos céus e de tudo que há nos céus, do Criador das estrelas, das galáxias, da lua, do sol, do dia, da noite, da luz, das trevas, de tudo, do Criador das águas, da terra e da vida e de todas as espécies de vida e da vida humana. A esse Deus a minha gratidão pelos meus dias, pelos meus segundos, pelas minhas horas, pelos meus anos de vida, por tudo, porque Ele é o eterno Criador da vida, né? A vida, ela é eterna, porque a vida é o próprio Deus, é Jesus. Jesus é a vida, Jesus nunca morre e nunca morrerá. Por isso que Jesus é a vitória. Jesus é vitória. Jesus é o dono de todas as coisas. E sem ele nada existiria. Portanto, todos os dias, quando tenho o privilégio de acordar, de despertar mais um dia, agradecer ao Criador da vida, ao Criador dos meus dias, ao Criador das minhas horas, ao Criador dos meus segundos, ao Criador dos meus anos, né? Que é Deus, que é o eterno Jesus Cristo. Quando nada existia, o nosso eterno Jesus Cristo já era o Espírito imortal e único que possui a imortalidade e único Criador de tudo. E ninguém nunca o criou ele, né? Nosso Pai, como Pai Todo-Poderoso, tudo ele criou com o poder da palavra dele, né? Ele foi falando, né, que exista céu, e o céu vê existência com o poder da palavra dele. Que exista tudo o que há nos céus, e tudo que há nos céus vê existência com o único poder da palavra dele. Que exista céus, e os céus vê existência com o poder da palavra dele. Que exista tudo o que há nos céus, e tudo o que há nos céus vê a existência com o poder da palavra dele. Que existem as estrelas, e as estrelas veem a existência com o poder da palavra dele. Que existe a lua vê a existência com o poder da palavra dele. Que existe o sol, e o sol vê a existência com o poder da palavra dele. Que existe tudo o que há nas estrelas, e tudo o que há nas estrelas vê a existência com o poder da palavra do Eterno. Que existe as galáxias, e as galáxias vê a existência, e tudo o que há nas galáxias, tudo com o poder da palavra do Eterno. Aí, que exista vida na Terra, e todas as espécies de vida veem a existência com o poder da palavra do Eterno. E o homem, a vida humana, Deus fez um jardim, e do jardim Deus criou, Deus fez um traço ali do barro, né? Tipo para construir uma casa. E Deus construiu uma casa com as próprias mãos dele. Não foi do sexo que Deus construiu a vida, Deus construiu com as mãos dele. Depois, é claro, Deus deu ordem, né, que aquela vida que ele construísse preenchesse toda a terra, né? Então toda a terra é preenchida naquele único sopro que o Eterno deu lá no princípio. Então toda a vida de todos e de todas pessoas que já existiram nessa terra e que não existe mais, e de todos e todas que existe hoje, e de todas e todas que
está vindo à existência de hoje até a volta do Eterno, é obras das mãos de Deus, lá do princípio, lá do Jardim do Éden, daquele único sopro. A vida humana foi criada ali. Então, mesmo todas as pessoas sendo fruto de relações dos pais, a vida foi criada pelas mãos do Pai Maior. Sem as mãos do Pai Maior e sem o Pai Maior, não existiria nenhuma espécie de vida e muito menos a vida humana. Na verdade, não existia nada, nem céu, nem céus, nem nada do que eu falei aí que foi criado, tudo com o poder da palavra dele, né? Tudo ele criou, e tudo é dele, e tudo é para ele. Ele é o autor do julgamento de tudo e de todos. E quando o nosso Eterno esteve aqui nessa terra, como filho da Virgem, que como pai tudo ele criou, né? Mas com a consequência dos tempos veio a existir uma guerra lá nos céus. A primeira guerra que existiu foi no próprio céus, né? Então o nosso Eterno expulsou uma terça parte dos anjos dos céus para os ares, para a terra e para as águas. É por isso que a desordem no planeta é grande. É porque os acusadores das vossas almas, quem é as vossas almas? Os acusadores de cada um de nós foi expulso dos céus, né? Que o acusava os anjos lá nos céus de dia e de noite. Então isso foi expulso dos céus e estão o quê? Acusando a humanidade de dia e noite. E também estão usando a humanidade de dia e de noite também. Porque toda espécie de mal que existe na face da terra é o diabo que faz, mas o diabo usa a humanidade para fazer, né? O diabo e os demônios, eles não fazem nada sozinhos. Ele usa os vivos dessa terra para fazerem o mal. É por isso que nós constantemente temos que repreender os demônios da mente de todos os vivos dessa terra, tá? E principalmente da nossa mente. Temos que repreender o mal que vem no coração de todos os vivos dessa terra, especialmente que vem no meu coração também. E temos que repreender o mal que vem em toda a carne de todos os vivos dessa terra. E vem na minha carne também, porque eu sou ser humano, sou vivo, né? E Deus nos dá esse discernimento de repreender o mal, de pedir para Ele, que é o Criador, repreender o mal da mente humana, do coração humano, da carne humana. Porque Deus nos livrando da maldade dos vivos dessa terra, automaticamente Ele está nos livrando de toda espécie de inferno que existe. Ele está nos livrando de Satanás e dos demônios. Porque todo o mal que existe na face da terra são praticados pelos humanos, pelos vivos dessa terra, pela humanidade. Mas a humanidade sendo usada por Satanás e pelos demônios. E Deus nos dá o discernimento de repreender o Satanás e repreender os demônios da mente humana, do coração humano e da carne humana. Então, todos os dias, quando acordamos pela manhã, devemos orar a Deus e pedir para Deus repreender todo o mal que possa vir na mente humana. Para Deus repreender todo o mal que possa vir no coração humano. Para Deus repreender todo o mal que possa vir na carne humana. Pois somente os vivos dessa terra praticam toda espécie de mal. Deus nos livrando da maldade dos vivos dessa terra, dos homens, da humanidade, das gerações, da mente, do coração e da carne, automaticamente Deus está nos livrando de toda e qualquer espécie de inferno. Deus está nos livrando de Satanás e dos demônios e de toda e qualquer espécie de inferno. Porque o inferno existe no sistema humano. Quando Deus destruiu o sistema humano e só existiu o sistema dele, não vai existir mais pranto, nem clamor, nem ranger de dente, nem morte, nem depressão, nem opressão, e nenhuma espécie de doença, e nem a morte. Nem tristeza, nem dor, né? Nem medos, nem ansiedades. Nenhuma espécie de mal vai mais existir quando Deus destruir o sistema humano, que o sistema dele entrar 100%, ou seja, o sistema dele governar 100%. Para começar, quando o Eterno voltar
das nuvens, ele fará novos céus e nova terra. Ele destruirá Satanás e os demônios, né, que são os deuses das trevas, que enganam a todos os vivos dessa terra, todos os vivos, sem exceção. Né? Engana os padres, engana os pastores, engana os bispos, engana a quem está praticando a injustiça em todo o planeta Terra, né? As pessoas que matam, roubam, destroem, todo tipo de mal que nem precisa citar, porque a gente vê, né, toda espécie de mal que existe, né? A gente vê pela televisão, vê dia a dia, né? Quem está fazendo tudo isso? Satanás. Mas Satanás faz... Como que ele consegue fazer isso? Usando a humanidade. Sem a humanidade ele não consegue fazer nada. Então, se Deus nos livrar se Deus nos livrar do mal dos vivos dessa terra, automaticamente Deus está nos livrando de Satanás e dos demônios. Se Deus nos livrar da maldade, do mal da mente humana, do coração humano e da carne humana, automaticamente Deus está nos livrando de Satanás e dos demônios. Porque só existe inferno porque Satanás e os demônios existem. E Deus promete que quando ele voltar das nuvens, ele destruirá Satanás e todos os demônios. Aqueles que o acusavam lá, os anjos nos céus, de dia e de noite. Ele vai destruir também dos ares, das águas e da terra. Aí o mal não mais existirá. Não existirá fome, nem peste, nem depressão, nem opressão, nem medos, nem ansiedades, e nenhuma espécie de doença existirá mais. Porque Deus fará novos céus e nova terra, em abrir e fechar de olhos. E tudo é dele para o nosso Deus, e tudo é dele, e tudo é para ele, e tudo é para ele julgar. Ele é o Criador de tudo. Sem ele nada existiria. Mas ele promete que vai fazer tudo novo. Por quê? Porque ele está provando que o diabo não consegue fazer nada bom. Né? Deus não precisa provar ninguém, mas a humanidade tem que prestar atenção. Quem é Deus e quem é o diabo. Quem é a luz e quem é as trevas. Né? E Deus nos dá discernimento para repreender o mal de dia e de noite. E Deus nos dá sabedoria para repreender Satanás e seus demônios de dia e de noite. E Deus nos dá direção para caminhar no caminho certo, para ser vitorioso, para vencer. Porque Deus é vencedor. Para Deus não há derrota. Não existe morte para Deus, existe morte para os vivos dessa terra. Entendeu? Por quê? Porque Deus, ele é o autor da ressurreição. Deus é o autor da ressurreição de todas as vidas, né, daquele primeiro homem que ele próprio fez com as mãos dele sem ser de sexo, né? Que a vida não é feita do sexo, a vida foi feita pelas mãos de Deus. Daquele primeiro homem que Deus construiu, né, que Deus construiu aquela casa e aquela casa estava sem vida, quando ele soprou naquela casa sem vida, a vida humana veio à existência. Daquela primeira vida, todas as vidas que veio existindo dele e até hoje, deles e delas, todas as espécies de vida, do homem e da mulher, todas as vidas, para as que não existem mais, para Deus todos e todas são existentes. Assim como todos que existem nessa terra, todos que estão na sepultura por eterno são existentes e existentes. Né? Todos e todas são existentes e existentes. E todos e todas que existem hoje são existentes para o eterno também. E todos e todas que estão nascendo todos os dias, né, até a volta dele, todos e todas já são existentes para o eterno. Pois até mesmo os fios de cabelo da cabeça de cada um são existentes. Ou seja, estão contados. Até os fios de cabelo da cabeça de cada um e de cada uma que já pisou nessa terra e que não existe mais, estão todos contados. E até os fios de cabelo de cada um e de cada uma que existe hoje e também estão todos contados. E Deus conhece cada um e cada uma pelo nome, de todos que não existem mais, como dos que existem, como dos que estão existindo a todos os dias até a volta dele.
Deus já conhece cada um e cada uma pelo nome. Então, para Deus não há derrota. Para Deus não há morte, nem pranto, nem ranger de dente, nem sofrimento, nem dor. Porque Ele é o autor da solução de tudo e de todos. Ele é o Deus que faz novo todas as coisas em abrir e fechar de olhos. E isso vai acontecer quando Ele voltar nas nuvens. Das nuvens de um único sopro, Ele vai trazer existência a todas as vidas de todos e de todas que não existe mais. E desse único sopro, Ele vai renovar a vida de todos e de todas que existir, porventura, quando Ele estiver lá nas nuvens. Porque a palavra de Deus fala que quando o Eterno voltar e Ele alcançar a vida na terra, os que estiver vivos não necessariamente passarão pela morte, mas por uma transformação, né? A pessoa vai ter 200 anos, voltará a ser jovem de 18 anos. Com a mente santa, incorruptível, né, que não vai existir mais mau pensamento, nunca mais vai vir nenhuma espécie de mau pensamento na mente humana, com o coração santo e incorruptível, porque não vai existir mais nenhum engano no coração humano, e com a carne santa e incorruptível, porque não vai existir mais nenhuma espécie de pecado e nem de mal. E tudo será feito novo nesse único sopro das nuvens do Eterno. Então, por isso que a Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o autor da ressurreição eterna dos mortos e dos vivos. Porque para Ele todos estão vivos. Porque para Ele tudo é fichinha. Tudo nas mãos do Eterno Criador é o peso de um pingo-limão, ou é o peso de um pingo de água, assim, na coxa da mão dele. Se ele fazer assim, ó, com um único sopro, tudo Ele fará novo. Né? Tudo se renovará, novos céus e nova terra, novas vidas, né? E é por isso que todos os dias, quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu dou é o bom dia a esse eterno Criador. Bom dia, Deus, bom dia, nosso Pai, bom dia, Criador dos nossos dias, dos nossos segundos, das nossas horas, dos nossos anos. Bom dia, Criador da vida. Bom dia, nosso eterno Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, nosso único Deus imortal e único que possui a imortalidade e único que pode nos imortalizar. Entendeu? E mesmo assim, Ele é o único que pode nos imortalizar. E mesmo assim, Ele querendo resolver, Ele querendo que a pessoa não seja imortal, não é. Porque os anjos eram para ser imortal, né? Mas não são. Deus vai destruir uma terça parte dos anjos quando Ele voltar, né? Os anjos das trevas que estão praticando todo tipo de injustiça na terra, Deus vai destruir todos e todas. Não é a humanidade. São os deuses das trevas que usam a humanidade. Que são anjos invisíveis, que usam a humanidade para praticar tais coisas, né? Deus vai destruir. Então, quando o mal for destruído, não existirá mais morte, nem pranto, nem doença, nem região de dentro, não existirá mais mau pensamento, não existirá mais maldade no coração, porque o mal já não vai mais existir. Não existirá mais maldade na carne, porque o mal já não vai mais existir. Né? E o Criador trará a existência de todas as vidas que não existem mais de volta, de todos e todas, ressuscitados com corpo de glória corruptível, e transformará os que existirem, porventura, quando Ele voltar, não estiver morto, em corpo de glória corruptível também. E fará novos céus e nova terra em abrir e fechar de olhos. E quando o nosso eterno Criador esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, e Ele é o autor da solução de tudo, todos, tudo o nosso eterno fará novo, né? Então não existirá mais sofrimento, nem pranto, nem clamor, nem morte, nem doenças, nem velhice. A gente será jovem para sempre, feliz para sempre. E quando o nosso eterno Criador de todas as espécies de vida e da vida humana esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, e como o Pai tudo Ele criou, como o Pai Ele olhou dos céus para a terra, não viu justiça, então Ele mesmo veio aqui nessa terra cumprir a incapacidade de tudo e de todos. De todos e de todas que não existiam mais na época que Ele veio, e de todos e de todas que existiu naquela época que Ele veio, e de todos e todos que veio existindo na época que Ele subiu para os céus glorificado,
que vem existindo, de todos e todos que existem hoje, e de todos que estão existindo a cada dia até a volta dele. Ele veio cumprir a incapacidade de tudo e de todos. E quando ele esteve aqui nessa terra como o filho da Virgem e do carpinteiro José, ele nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda que é armadilha do diabo e dos demônios contra as nossas vidas. E livra-nos também, Pai, de tudo que é maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Repreenda, meu Pai, expulsa todo o demônio da mente humana. Repreenda, meu Pai, expulsa todo o demônio do coração humano, de todos os humanos. Repreenda, meu Pai, expulsa todo o demônio da mente humana, de todos os humanos. Repreenda e expulsa, meu Pai, todo o demônio da carne humana, de todos os humanos. Porque do nosso eterno Criador é o reino, é o poder, é a honra e é a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiro, que vem de Ti, que é de Ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que sou, que vem de Ti, que é de Ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo Espírito de vida que sou, que vem de Ti, que é de Ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiro, que é de Ti, que vem de Ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo Espírito de vida que sou, que vem de Ti, que é de Ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela a respiração de vida que sou, que vem de Ti, que é de Ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiro, que vem de Ti, que é de Ti. Quer dizer, todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. E a vida nunca morre, a vida é eterna, porque Jesus Cristo é a vida. Para Jesus Cristo, nem uma pessoa morreu, todas as pessoas estão vivas. Tudo que Ele criou está vivo, porque está na memória dele. E Ele é o autor da ressurreição de todos e de todas. E tudo Ele trará com o único sopro das nuvens. E os que estiverem vivos Ele transformará em corpo de glória corruptível com esse único sopro também. Por isso que todos os vivos que pisam nessa terra é unicamente um sopro do eterno. Cessou, a vida termina no cessar. Somente o Criador da vida pode trazer existência daqueles e daquelas que não existem mais de volta. A vida ressuscitado com o corpo de glória corruptível. Quando morremos, esse nosso sopro que nós temos, que Deus deu, cessa. Paramos de existir até a volta do Eterno. Quando o Eterno voltar, Ele trará existência a todas as vidas que não existem mais. De volta, ressuscitados com o corpo de glória corruptível. Pois o nosso Eterno conhece cada um e cada uma pelo nome. Que já existiu e que não existe mais. E conhece cada um e cada uma pelo nome que existe hoje. E conhece cada um e cada uma pelo nome que estão existindo de hoje até a volta dele. Deus já conhece todos, cada um e cada uma pelo nome. Né? Então, gratidão a esse nosso eterno Criador da vida, Criador de todas as espécies de vida, Criador da vida humana e Criador de tudo, né? Do céu, tudo que há no céu, né? Como a Bíblia declara não deixa dúvida, né? Que tudo Deus o criou com o poder da palavra dele, né? Mas a vida humana Deus criou com as próprias mãos dele. Então, gratidão ao nosso eterno Jesus Cristo pela vida. Que o nosso eterno Jesus Cristo nos proteja e nos livra de todas as espécies de mal e nos livra da maldade dos vivos dessa terra. Gratidão ao nosso eterno Jesus Cristo pela vida. Nos abençoa, Pai. Nos dê saúde, nos dê prosperidade, nos dê alegria e nos livra de todos os males. Nos proteja e nos livre de todos os males. Se o mal vir por o caminho, seja ele físico ou espiritual, que o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Gratidão ao nosso eterno Jesus Cristo pela vida,
pelos meus pais, por todos os meus que estão acordados, por todos os meus que estão dormindo, por todos os meus que estão existindo a cada dia até a tua volta, Pai eterno. Gratidão eterno, Jesus Cristo, pela vida. Obrigado, Pai, por mais um amanhecer, por mais um dia de vida, por mais um dia rumo ao trabalho. Obrigado, Deus, pelo privilégio do milagre que é a vida. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, pela vida.